Olá, estudantes, vocês? Aqui é o professor Denis e esta é mais uma aula do curso de controle clássico. Nessa aula é uma aula prática. A gente vai trabalhar com a sintonia de PIDs. A gente vai usar o método Ziegler-Nichols para fazer isso de malha fechada ou da frequência. A bibliografia dessa aula é o livro do Nise, de Engenharia de Sistemas de Controle, e este site aqui, que fala bastante sobre o uso do Scilab e tem uma ideia de como sintonizar o PID dessa forma, tá bom? Então vamos lá? Bom, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai usar o Scilab, que é um software gratuito, para simular um sistema de terceira ordem, um circuito, e a sua resposta ao degrau em malha fechada com controlador PID. Mas a gente já viu um pouquinho de controlador de PID aqui nesse curso. Se você não viu, dá uma olhada nas outras aulas, especialmente nas primeiras, na 1, na 2 e na 3. Nessas aulas, a gente viu que a gente tem que colocar valores para o PID. A gente precisa agora aprender como encontrar esses valores. Encontrar esses valores é o que a gente chama de sintonizar. A gente vai usar um método conhecido como Ziegler-Nichols, muito famoso e muito utilizado na prática. Esse é o Ziegler-Nichols da frequência, para poder sintonizar, calcular esses valores. Olha, a gente já sabe que o Scilab tem dois caminhos para trabalhar com sistemas de controle. A gente pode fazer tudo graficamente, montando um sistema no XCOS, ou então usar a linha de comando. Nessa aula a gente vai fazer com diagrama de bloco. Na segunda metade dessa aula, se você quiser, o link vai estar aqui na descrição, a gente vai fazer tudo a mesma coisa, mas não com comandos do Scilab, e sim com comandos em Python, para você poder fazer isso tudo online, se você quiser, tá bom? Então, bom, o que a gente vai fazer nessa aula então é, a partir da função de transferência de uma planta, montar um sistema em malha fechada para controlar ele, usar um controlador PID para isso e definir um sensor. O nosso sensor vai ser unitário, então a gente só vai fazer uma interligação direta, ok? Mas o controlador PID precisa ser sintonizado, a gente vai aprender como fazer isso. Lembrando rapidamente o que é um controlador PID, um PID é um controlador proporcional integral derivativo. Esse controlador tem como função de tempo, que a gente vai chamar aqui de C de T, uma constante proporcional, uma constante integral vezes a integral do erro, e uma constante derivativa vezes a derivada do erro. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui porque isso é uma aula de prática, não é uma aula de teoria. Mas quando você fizer a transformada de Laplace para encontrar a função de transferência desse controlador, essa função de transferência vai ser assim, ó. E ela que a gente vai usar lá no nosso sistema. O X da questão aqui é como encontrar KP, KI e KD. Encontrar KP, KI e KD é o que a gente chama de sintonia do controlador, que é o que a gente vai aprender a fazer nessa aula, tá bom? Lembrando que os controladores PID são muito usados na prática pelo seu bom equilíbrio entre simplicidade e flexibilidade. Bom, então como é que vai funcionar esse método Ziegler-Nichols? Basicamente o que a gente tem que fazer é montar o sistema em malha fechada e depois caracterizar esse sistema em malha fechada com duas grandezas, que ele chama de ganho crítico e período crítico. Para encontrar essas grandezas, a gente vai pegar o nosso controlador PID e vai transformar num controlador P, certo? Ou seja, a gente vai colocar KI igual a 0 e KD igual a 0. Aí a gente vai aumentar este ganho do proporcional, o KP, até o ponto em que a resposta ao degrau, tá vendo? Ficar desse jeito, ó, oscilando com amplitude constante, tá vendo? Oscilando sem divergir, ou seja, sem aumentar a amplitude da oscilação e sem convergir, sem diminuir. Vai oscilar, oscilar, oscilar. Quando isso acontecer, eu vou ter encontrado o ganho crítico. O KP vai ser o ganho crítico. E esse período aqui de oscilação, que a gente vai poder descobrir, é o período crítico, tá bom? Em outras palavras, a gente vai montar um sistema assim, lá no XCOS, tá bom? Vai transformar o controlador num KP, vai aumentando esse KP até que a solução oscile. Quando a solução oscilar, o KP vai ser igual ao K crítico e eu vou determinar o período crítico, tá bom? Bom, para fazer isso, eu preciso de uma planta. A planta que a gente vai escolher aqui é um sistema RLC de terceira ordem, que a princípio seria chato de controlar. Ele é um sistema assim, ó, tem uma fonte ligada num resistor, no meio do caminho tem um capacitor e depois tem um circuito RLC de segunda ordem. Então, por causa desse segundo capacitor aqui, o sistema inteiro vira de terceira ordem, tá bom? A gente vai escolher valores bem simples das constantes, mas depois é só trocar, né? Um ohm para os resistores, um Henry para os indutores e um Faraday para os capacitores.
A função de transferência desse circuito aqui, ou seja, a saída sobre a entrada já no domínio de Laplace, é essa aqui, ó. Você deve estar se perguntando, nossa, de onde saiu isso? Se você tiver curiosidade, no final da aula, como bônus, eu vou indicar o caminho. Mas a análise de circuitos está toda descrita numa playlist que tem aqui, lindamente montada, sobre análise de circuitos elétricos de primeira e segunda ordem, tá bom? É só usar as equações de Kirchhoff. Mas aqui a gente vai partir dessa função de transferência, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer agora é pegar o nosso sistema aqui, que é este, e montar este diagrama ali no XCOS, tá bom? Já contando com a função de transferência e com o controlador. Então vamos lá para o software, para a gente ver como é que faz isso? Bom, então vamos ver como construir esse diagrama no XCOS, para a gente poder sintonizar esse PID e controlar esse sistema, né? A primeira coisa que você tem que fazer é ter o Scilab instalado. Se você não tem, vá no seu buscador preferido, digite Scilab, ele é um software gratuito, ou entra direto na página www.scilab.org, clica ali e baixa a última versão, tá bom? No momento que eu estou fazendo o vídeo, a última versão é a versão 6.1.1, ok? Então você vai ter que aceitar os cookies, né, claro, e depois baixar ela ou para Windows, ou para Linux, ou para Mac. Não tem segredo nenhum, é só baixar e instalar, tá bom? Depois de feito isso, então você vai abrir o Scilab. Então eu vou abrir aqui o Scilab no meu computador. Às vezes ele demora um pouquinho, às vezes não, depende da sua máquina. No meu Scilab ele inicializa umas toolbox que eu instalei. Mas a gente não vai usar o Scilab de fato, a gente vai usar o XCOS que está aqui dentro. O XCOS está aqui, ó. Tá vendo? É esse botãozinho pequenininho aqui que parece uma telinha de osciloscópio, ok? Então fica aqui XCOS. A gente clica aqui e ele abre. Ele já abre duas coisas. Tanto ele abre uma paleta de blocos, quanto ele abre aqui um painel para a gente digitar, criar o nosso sistema em branco, tá bom? E eu recomendo que a primeira coisa que você faça é salvar esse arquivo já com outro nome. Então eu vou salvar esse aqui, eu vou chamar de sintonia PID malha fechada, ok? Salvei. Muito bem, então ele já está salvo, agora que eu vou andando eu só vou clicando no salvar, tá bom? A gente tem que construir, cada um constrói da forma que achar mais interessante. O que a gente precisa fazer é trazer os blocos, interligar e configurar eles. As etapas são essas, né? Então, eu vou começar trazendo os blocos, pensando em iniciar primeiro pelo bloco que eu acho mais importante, que é o bloco da planta. E aí eu vou construindo tudo em volta dele, tá bom? O bloco da planta está aqui em sistemas de tempo contínuo. E o nome dele é CLR, tá aqui, ó, tá vendo? Então você clica, arrasta ele para cá. Pronto, coloquei um CLR aqui, ok? Agora eu vou configurar ele. Então eu vou clicar duas vezes no meu CLR e aqui ele vai querer a função do numerador e a do denominador. A gente já sabe que a nossa função do denominador é s ao cubo, então você vai por s, chapeuzinho 3, isso vai gerar um s ao cubo, mais duas vezes, então é 2 asterisco s chapeuzinho 2, que vai ficar duas vezes s ao quadrado, mais 3 vezes s mais 1, tá bom? Dá um ok, pronto, ele mudou. Ele mudou a função, mas o bloquinho continuou do tamanho errado. Ele não faz isso automático. Vem aqui e aumenta ele aqui, ó, para ficar bonito, tá bom? Pronto. A nossa planta já está aqui, ok? Já está aqui montadinha, certo? Legal. A nossa próxima coisa que a gente vai construir agora é o controlador. O controlador é o mesmo bloco. Então, vou trazer um outro desse, um outro CLR. A gente poderia construir o nosso controlador só com um bloco de ganho, um bloco que simplesmente faz o controlador P. Mas se eu fizer um bloco genérico, depois eu só vou editar ele para poder fazer a determinação dos meus sintonia e depois testar o sistema, tá bom? Então eu vou vir aqui, agora esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então eu vou clicar duas vezes nele e esse aqui vai ser meu bloco do controlador. Eu quero deixar ele com letras, como eu comentei para vocês agora, né? Então eu vou querer escrever, por exemplo, KP. Quando eu fizer isso e der OK, ele dá um erro, tá vendo?
Então, antes de escrever, de configurar o bloco, eu preciso vir aqui e acertar o contexto. Então, eu vou clicar em Simulação, Definir Contexto. Então, ele abre uma janelinha que está vazia, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui capeto do minúsculo, igual a 1. Depois eu vou colocar KI igual a 0 e KD igual a 0. Porque nesse primeiro momento eu vou fazer um ganho proporcional 1, um ganho integral 0 e um ganho diferencial 0. Ok. Por enquanto ele não fez nada, mas agora quando eu vier nesse bloquinho aqui, já vou aumentar ele de tamanho, porque vai precisar de mais tamanho também. Quando eu vier nesse bloco que vai servir de controlador e editar, ele já vai entender, tá bom? Então, agora eu já posso escrever. Eu posso escrever KI mais KP asterisco S mais KD vezes S ao quadrado, tá bom? Depois eu vou dividir, então, por S, certo? Eu posso construir o bloco assim, tá ok? Mas ele vai dar um certo problema. Então o que eu vou fazer é acrescentar 1 e a menos 13 vezes S ao quadrado. A gente já fez isso em outras aulas. Quando você fizer isso, ele vira uma função de transferência de fato. Senão ele não vai conseguir simular, tá bom? E esse 1 e a menos 13 é tão pequenininho que não afeta o funcionamento do bloco. Eu já posso interligar os dois, porque o controlador vai ligado diretamente na minha planta. Tudo bem? Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa minha malha. Para poder fechar a minha malha, eu preciso de um bloco somador. Então eu vou vir aqui em matemática, operações matemáticas, summation. Ó, onde está o summation? Summation. Pego o meu bloco summation, coloco aqui na frente, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer é, a entrada do controlador vai ser esse summation, e a entrada negativa, ele já tem uma entrada negativa configurada, ó, ele já está configurado como 1 e menos 1. Então, nesse aqui eu não vou mexer em configuração nenhuma. Eu vou pegar essa saída aqui e vou ligar nessa entrada. Ficou feio demais, né? Quando isso acontecer, aperta H. Eu vou apertar H aqui do meu teclado, ó. Tchum. Ele ficou um pouquinho mais esperto e agora apareceu uma bolinha aqui, eu vou poder fazer assim. Tá vendo, ó? O H significa que eu quero fazer uma orientação horizontal. Eu posso fazer a mesma coisa clicando com o botão direito na tela, mudar para estilo do link e horizontal. Mas é mais fácil apertar H, que a gente vai fazer isso toda hora, tá bom? Então, maravilha. Então, eu já tenho o meu sistema em malha fechada. Agora eu preciso de uma entrada para ele, né? A minha entrada de teste vai ser um degrau. Então, eu vou aqui para fontes, ok? E vou escolher um step. Eu posso colocar uma rampa, tá vendo? Um monte de degraus interessantes. Eu vou colocar um step function, ok? Muito bem. Vou pegar o meu step function. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho mais para cima, porque eu vou ligar ele tanto aqui na entrada quanto na saída para poder olhar ele. Vou apertar H de novo para ficar mais bonito, tá vendo? Eu recomendo para você, né? Se você quiser mudar o tempo de passo, pode. Se quiser deixar no zero, pode. Nesse caso aqui, eu não alteraria nada. Mas você pode, se você quiser que fique igual certas simulações, você pode colocar que o tempo do passo é igual a zero. Quando você fizer isso, então o degrau se inicia no zero. Mas eu vou deixar no 1 para a gente poder ver o começo e aí o degrau, tá bom? Então não precisa mudar nada de configuração nesse degrau também, ok? Muito bem. Então eu já tenho a minha entrada, já tenho meu sistema em malha fechada, agora eu preciso poder olhar o que está acontecendo com ele. Então eu vou esticar mais um pouquinho a minha janela, vou vir para cá e agora eu vou configurar a saída. Se eu quisesse só ver a saída diretamente, eu só colocaria um osciloscópio e um clock. Mas eu quero olhar a saída e a entrada e comparar as duas. Então eu preciso vir aqui no roteamento de sinal e pegar um MUX. Então aqui, ó, MUX, ok? Então eu pego o MUX aqui, coloco aqui. O MUX é um bloquinho meio pequenininho, eu vou aumentar ele um pouco de tamanho, tá bom? Senão fica difícil até usar ele direito, certo? Muito bem. Agora, então eu vou ligar essa saída na primeira entrada do MUX. Ele não gostou.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a saída do MUX e vou ligar aqui. Ok? Quando eu fiz isso, ele ainda está meio ficando chateado. Eu vou ligar bem no meio aqui do sinal. Ele vai entortar tudo, não tem problema. Agora eu acerto. Eu aperto H. Acerto essa barrinha para ela ficar mais bonita. Do jeito que já não está tão feio, né? Mas se você quiser, você ainda pode acertar um pouquinho mais. Tá bom? Vai de você. Seria mais legal se essa ligação fosse uma coisa só, né? Eu vou ver se eu consigo fazer ele ficar desse jeito ou não. Vamos ver se dá. Ah, ficou, tá vendo? Ficou como eu queria. Uma ligação bem bonitinha. A outra, essa entrada do MUX, eu vou interligar aqui. Ele vai estragar de novo, não tem problema. Você vai apertando o H aqui, que ele acerta. Se você acha que já ficou bonito, tudo bem. Se não, você arrasta mais um pouquinho, como eu vou fazer aqui. Ó. Pronto, tá bem visual, né? Então eu tenho o meu MUX interligado com todo mundo. Agora nessa saída aqui, eu tenho tanto a saída do sistema, quanto a entrada em degrau, para poder plotar no meu osciloscópio. O osciloscópio que eu vou usar é um CS Scope, e ele está aqui nos receptores. Tem vários receptores, tá vendo? A gente vai usar o CS Scope. Coloco um CS Scope aqui, ok? Note que eu não configurei nada no MUX. Se você quiser configurar, você pode mudar o número de entradas, mas duas para mim já tá bom. Agora eu vou pegar o meu CS Scope, vou interligar aqui a saída do MUX nele, e eu preciso alimentar o CS Scope com um clock, ok? Então eu vou vir aqui em fontes e vou pegar um clock. Note que você não vai se confundir, porque sinais tem setinhas pretas e sinais de tempo de clock tem setinhas vermelhas, tá bom? Só interligar a setinha vermelha na setinha vermelha, não tem risco, não tem erro. Aqui a gente vai configurar mais duas últimas coisas. No CS Scope, eu vou escolher um tempo de refresh que faz mais sentido para o meu sistema. Eu vou usar para cá 10 segundos, tá bom? Depois eu vou trocar esse 3 aqui por 2, porque fica mais bonito quando eu fizer isso, vai ficar uma linha azul, que é mais visual que uma linha verde que ele está acostumado a colocar, tá bom? Além disso, o Y mínimo está em menos 15, a minha integração começa do zero, então eu vou colocar em menos 0.1, só para ver o comecinho ali embaixo. E aqui no final, aqui tudo bem, eu posso colocar 2 que não tem problema. Senão eu vou ficar com um zoom que eu não vou enxergar nada, tá bom? Ok. Por fim, eu tenho o clock aqui, ó. O clock diz o tempo em que ele refresca o sistema, tá bom? Eu vou configurar para 0,01, ó, coloco um zero a mais aqui entre um e o outro, tá bom? Isso vai fazer com que a curva que ele plotar no final vai ficar muito mais precisa, tá bom? Entenderam a construção do sistema? Tudo indo bem? Se eu não fiz nenhuma grande barbeiragem, agora quando eu rodar, ele vai rodar o sistema, só que para uma simulação que foi feita para um ganho proporcional 1, um KI 0 e um KD 0. Eu não sei se o ganho crítico é 1. Eu vou rodar e ver o que acontece. Rodei. Ah, ele ainda foi até 30, tá vendo? E agora, como o refresh está em 10, eu perdi o final da curva. Faltou configurar uma coisa muito importante. Eu vou vir aqui em simulação, configuração, e vou pedir para ele, para o tempo final de integração também ser 10, tá bom? Ó, 10, ok? Não precisa mudar mais nada, dá ok e roda de novo. Agora eu vou conseguir ver a curva inteira. Isso, tá vendo? Ó, muito bem. Então veja, ele não está divergindo, ele está convergindo. Esse ganho está muito pequeno. Eu preciso ir aumentando o ganho proporcional até encontrar um sistema que ele oscila e aí encontrar o ganho crítico. Se fosse na prática, eu iria lá com o botãozinho. Aqui eu vou mudando aqui no definir contexto, tá bom? Como é que a gente vai fazer uma busca eficiente? Eu vou dobrando. Então, 1 eu já sei que não é. Eu vou tentar 2. Vamos ver se 2 é suficiente. Vamos lá. Rodei de novo. Ó, viu? Ele oscila mais, mas ainda está convergindo. As oscilações estão caindo com o tempo. Ainda não foi suficiente, não. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais um pouco. Então, simulação, definir contexto. Eu vou dobrar de novo. Vou para 4 agora. Ok. Vou rodar de novo. Vamos ver. Olha, ele está oscilando bastante, mas dá para ver que ainda está caindo. Ó.
daqui para cá diminuiu o tamanho da oscilação. Se eu simular durante muito tempo, eu vou ver que ele converge, tá bom? Então, ainda não é suficiente. Se você não acredita em mim, vamos fazer esse teste, ó. Eu vou vir aqui no meu osciloscópio e vou mudar esse refresh time para 40. Vou dar OK. E vamos vir para simulação, configuração e vou mudar aqui para 40 também. Agora eu vou simular de 0 a 40. E vamos ver o que vai acontecer. Vai demorar mais, porque ele vai simular 4 vezes mais tempo. Ó, ele oscila, mas converge. Tá vendo? Então ainda não foi suficiente. O que eu vou fazer? Vou aumentar mais um passo. Então vou vir aqui simulação, definir contexto. 4 não foi suficiente, eu vou para 8. Deve ser muito, mas vamos ver. Vamos rodar e ver. Ó, divergiu, tá vendo? Ele começou com uma oscilação pequena e foi muito grande. Então eu sei que o meu ganho crítico está entre 4 e 8. Agora eu vou dividindo esse intervalo na metade, até encontrar onde está, tá bom? Então eu estava entre 4 e 8, metade é 6. Então eu vou rodar com 6 para ver se ele converge ou diverge com 6. Mas ó, está entre 4 e 8, certo? A gente já está com uma ideia razoável de onde está o meu ganho crítico. Agora eu quero saber se está entre 4 e 6 ou entre 6 e 8. Vamos rodar e ver. Se ele divergir, ó, divergiu ainda, então também está muito grande. É menor que 6 e maior que 4. Eu vou colocar na metade. Entre 4 e 6, a metade vai ser 5. Ok. Simulando. Vamos ver o que acontece. Ah, acertamos em cheio, hein? Nesse caso, o sistema que a gente escolheu, ele tem um ganho crítico exato. Mas senão eu poderia parar numa certa aproximação. Mas aqui a gente acertou em cheio, tá vendo? A oscilação nem diminui nem aumenta. Bonitinho. Tá bom? Encontramos nosso ganho crítico. O nosso ganho crítico, portanto, é igual a 5. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar então para poder fazer a minha simulação com 10, porque agora eu quero precisão para poder encontrar onde está o meu período crítico. Que o período crítico é o período dessa oscilação que eu acabei de ver. Vou rodar de novo, então. Ó, aqui eu estou vendo claramente 2 períodos. Então já é suficiente para medir. Eu posso vir aqui no olhômetro, né? E tentar encontrar quanto que vale o valor do pico 1 e o pico 2. Mas eu não preciso fazer isso aqui no computador. Eu tenho uma alternativa melhor para fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo nessa caixinha? Tem Toggle Data Type Mode. Eu vou clicar aqui. Vou clicar num pontinho aqui e aí eu posso escolher. Eu posso escolher entre 2 máximos, por exemplo, mas o melhor jeito de encontrar um período é encontrar quando ele cruza um ponto. Ó. Eu vou encontrar quando ele cruza o y igual a 1, tá bom? Porque eu sei até onde está aqui, ó. 1,002 tá bom, né? E aí eu venho e faço a mesma coisa desse lado aqui, ó. Peguei mais um e venho até ele cruzar o 1 de novo. 1, tá razoável, certo? 1,009. Deixa eu ver se eu consigo abaixar só mais um pouquinho. Tá quase. Que o meu mouse não é tão preciso assim. Tá bom. 1,008 e 1,002. Tá vendo? Então agora eu posso ler esses dois valores de x aqui, ó. 6,10 e 2,49. Ou 6,12 se você preferir. A diferença entre os dois vai ser o meu período crítico. Eu vou resumir algumas coisas aqui para ficar registrado. Então, a gente pôde definir os valores do controlador usando o definir contexto. Você viu como foi mais fácil para depois ir trocando o KP até a gente encontrar quanto vale o K crítico, né? No final ele deu 5. A outra coisa importante é que apesar da função de transferência teórica do controlador ser essa, a gente teve que escolher construí-la assim, tá bom? Não use o bloco PID do XCOS, porque o bloco PID do XCOS tem um defeito, tem um bug, e ele não vai funcionar direitinho, tá bom? Bom, se você também se perdeu, aqui nesse slide tem onde estão as bandejas e onde estão os nomes de cada um dos blocos. Só dar uma pausa no vídeo e pegar. E aqui, apesar de estar bastante poluído, né, nesse slide aqui tem as configurações de todos os blocos, se você também perdeu no vídeo, tá bom? Lembrando que você também tem que fazer o simulação, configuração e configurar, e aqui está a configuração da simulação, tá bom? Se você precisar, dá uma pausa no vídeo e pega as configurações direitinho. Bom, a gente encontrou então essa curva, certo ou não? Essa curva, quando a gente marcou os pontos, a gente encontrou ali perto de onde são os dois y,
e aqui estão os dois valores de x, que são os tempos, certo? Para encontrar, portanto, o período crítico, eu vou subtrair um do outro. Fazendo uma aproximação, né? Eu vou usar 6,11 menos 2,49, e isso vai dar 3,62, tá bom? O ganho crítico eu já descobri que vale 5. Agora vem o método Ziegler-Nichols. Então, esse método me entrega essas três equações, tá bom? São as três equações de um PID clássico. Existem outras equações que calculam outros KP, KI e KD para mais ou menos overshoot, mais ou menos rápido e até só para proporcional, só para integral, só para controlador integral e proporcional. Mas aqui a gente vai usar o clássico. Então, o que eu vou fazer é usar essas três equações. Ó. O KP vai ser 0,6 do período do K crítico. 0,6 de 5 dá 3. O KI vai ser 1,2 do K crítico dividido pelo período crítico. Então, eu vou fazer 1,2 vezes 5 dividido por 3,62 dá 1,66. E o KD vai ser 0,075 vezes o K crítico vezes o período crítico. Isso vai dar 1,36. Então, agora o que eu vou fazer é voltar para a nossa simulação e, como já está tudo montadinho, eu vou lá no definir contexto e vou trocar por esses valores aqui. Tá bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre essas equações de Ziegler-Nichols, dá uma olhada aqui nesse link, tá bom? Vamos lá? Bom, agora que a gente já usou o nosso período crítico e o ganho crítico para calcular os parâmetros do PID, a gente pode usar o mesmo aqui para sintonizar, tá bom? Eu vou salvar aqui e tá fácil, porque eu já construí um controlador PID aqui. Então eu vou vir aqui na simulação, definir contexto e vou trocar. A gente calculou lá por Ziegler-Nichols que o KP tem que ser 3, que o KI tem que ser 1,66, 1,66, e que o KD é 1,36. Então vou dar OK. Vou fechar essa janela, que a gente já viu que ele oscila para K igual a 5. E agora vamos ver como vai ficar o nosso controlador sintonizado. Ó, vou dar um play aqui. Ó, que bonito, tá vendo? Ele conseguiu uma configuração bastante interessante, tá vendo? Ó? Ele tem overshoot, mas não tem muito, né? Se você quiser saber quanto vale, usa de novo aquele mesma ferramenta e escolhe aonde ele pode encontrar aqui, né? Ó, ele está dando de overshoot 26%, né? Porque ele vai até 1,26. Então ele tem 26% de overshoot, ele cresce relativamente rápido, é um sistema equilibrado, tá bom? Interessante, né? Olha como ficou o resultado. A gente já viu, né, que ele ficou bastante equilibrado, o overshoot é um pouco mais de 20%, que ele não tem erro em regime permanente, com o tempo ele vai zerar o erro em regime permanente aqui. E lembrando que se você quiser, você pode alterar ou modificar um pouquinho para encontrar outras sintonias do PID, tá bom? Não custa lembrar que o bloco pronto do PID do Xcos Scilab, até a versão que eu estou usando, não é confiável, tá bom? Fazendo um último comentário, a gente verificou como funciona o método Ziegler-Nichols de malha fechada, mas existe um outro. O outro é o Ziegler-Nichols de malha aberta ou da resposta ao degrau. No entanto, este método Ziegler-Nichols ele tem um porém. Ele só funciona para sistemas com o quê? Atraso. Eu preciso ter tempo morto no sistema para poder calcular o KI, o KP e o KD. Isto, na prática, não é um problema, porque geralmente os sistemas têm tempo morto. Mas se você estiver trabalhando com circuitos ou sistemas mecânicos ideais, como que a gente trabalhou hoje, você não vai ter, tá bom? Então você não pode usar o método de malha aberta, por exemplo, para calcular o KP, o KI e o KD do circuito que a gente viu hoje. Em compensação, o método que a gente viu nesta aula tem um problema. Ele precisa que o sistema oscile com um controlador puramente proporcional. Isso às vezes não acontece. Então, sistemas muito simples, por exemplo, circuitos ou sistemas mecânicos de primeira e segunda ordem, às vezes não oscilam quando você só coloca um controlador proporcional. Então, nesses casos, você também não consegue calcular o KP, o KI e o KD pelos Ziegler-Nichols de malha fechada, tá bom? Bom, como prometido, né? Aqui eu vou dar uma passada bem rapidinha de como calcular a função de transferência do circuito. Você começa definindo aonde estão as tensões, tá bom? E as correntes. Então, eu defini dessa forma. E aí escreve as equações das malhas, girando aqui, né?
eu girei as duas nesse sentido, e escrever a equação do nó, que está aqui, ó, tá bom? E note que várias correntes são iguais. Essa corrente aqui, o IR2, também é a corrente do capacitor e do indutor, tá bom? Depois, use as equações constitutivas dos componentes. A lei de Ohm para os resistores, aquela lei que diz que a tensão do indutor é igual à indutância vezes dL dt, e a outra lei que diz que a corrente do capacitor é igual à capacitância vezes dV dt. Fazendo isso, você vai encontrar esta combinação de equações aqui, diferenciais, tá bom? Eu usei elas para encontrar, então, um sistema 5x5. Você pode continuar trabalhando com as equações ainda na forma diferencial, mas se você quiser, você pode aplicar a transformada de Laplace. Na minha opinião, fica mais fácil. Aplicar a transformada de Laplace é trocar as derivadas por S vezes a própria variável, tá bom? Porque nesse caso a gente está desprezando as condições iniciais, porque a gente só quer a função de transferência. Uma vez encontrado, você vai encontrar um sistema e aí você tem que escalonar ele com calma. E ao fazer isso, você vai encontrar então a função de transferência, tá bom? Não tem segredo. Depois de tudo isso, só me resta propor um exercício para vocês. Então, o nosso exercício, a gente vai assumir um sistema massa-mola-amortecedor clássico. Esse daqui, ó. A função de transferência dele está aqui e os valores estão aqui. Depois a gente vai assumir que esse sistema está em malha fechada, controlado por um controlador PID, mas com uma coisa importante. A saída dele passa por um filtro passa-baixa, antes de entrar no sistema. Isso vai gerar um diagrama como esse aqui, ó. Este sistema com filtro é muito comum, porque geralmente a gente não quer que o controlador entregue spikes na planta. Isso pode danificar algum componente da planta. Então é muito comum que o seu controlador PD passe por um filtro na prática. Então a gente vai simular isso aqui usando o XCOS, tá bom? A função de transferência do filtro está mostrada aqui. E a frequência de corte é 4 Hz, tá bom? Se você não sabe de onde vem isso daqui, de novo você pode assistir lá as aulas do nosso curso de circuitos elétricos. Bom, agora a gente vai fazer o que com esse sistema? Vocês devem montar este diagrama aqui no XCOS. Então ele tem uma etapa a mais, ó. Ele tem um filtro, tá bom? Depois você vai usar a mesma metodologia que a gente usou para encontrar o ganho crítico e depois o período crítico. Aí você vai usar as equações de Ziegler-Nichols que eu acabei de te mostrar e calcular o Kp, o K e o Kd. Você vai sintonizar o PID. E aí coloca as constantes sintonizadas no PID, simula e vê como é que ficou a resposta do sistema, tá bom? E é isso, caros estudantes. Eu espero que essa aula tenha contribuído para a formação de vocês em controle e que agora vocês saibam sintonizar um controlador PID pela frequência, ou usando o XCOS, ou quem sabe até na prática mesmo, porque é muito parecido, né? Até mais e bons estudos!